Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou a Tal, sou instrutora da Master Franquial da CVA e eu estou aqui hoje a convite da Audaces para passar um pouquinho do que é o 4D para vocês, tá bom? A gente vai aprender algumas ferramentas básicas, vai aprender a fazer esse vestido que está na tela e assim, só para deixar bem claro, tá? Esse treinamento ele costuma levar de 8 a 16 horas, então o que eu vou passar para vocês é bem básico, tá? Mas é o suficiente para vocês estarem começando a fazer as criações de vocês no Audaces 4D, tá bom? O modelinho que eu separei, então, é este aqui, um conjuntinho com uma sainha evasê, um decotezinho em U, tá? Uma manguinha curta. E a versão do programa que eu estou trabalhando é a versão 1.04.00-845. Caso vocês não estejam nessa versão, atualizem o sistema de vocês para vocês poderem estar usando de todas as ferramentas que eu vou mostrar aqui, tá bom? Então vamos começar. Vou começar abrindo um arquivo novo. E nessa parte de novo documento, a gente já tem algumas opções de manequim para a gente poder estar trabalhando. Então, temos o bebê, temos masculino, temos feminino, temos infantil, temos alguns plus size, temos teen, tá? Nesse exemplo que a gente vai fazer, nós vamos usar um manequim feminino. Vou selecioná-lo e vou apertar OK. Tá? Ele vem assim. E agora nós vamos começar a aprender a dar os comandos no mouse. Então, o comando de zoom, o comando de girar e esse comando que a gente chama de pan, tá bom? Durante todo o desenho da peça no 4D, vocês vão ver que eu vou estar usando sempre essas ferramentas. Então, treinem bastante para que vocês tenham mais agilidade no processo e vocês possam estar criando de uma forma mais fluida todo esse modelo, tá bom? Então, o primeiro comando é o zoom. O zoom a gente dá com o scroll do mouse para frente e para trás, tá? Como funciona esse zoom? Ele vai dar o zoom aonde o meu cursor indicar. Então, observem que eu estou indicando o cursor na cabeça. Se eu der o zoom, ele vai dar o zoom na cabeça. Vou voltar. Se eu quiser dar o zoom no pé, eu vou dar o zoom no pé, conforme está marcando o meu cursor, e voltar. Tá? Então, vamos para o comando de girar agora. Então, com o botão direito do mouse, eu clico, seguro e arrasto, e ele vai girar a minha peça. Novamente, botão direito do mouse, clico, seguro e arrasto, e vou estar girando a minha peça, tá? Tanto assim no sentido horizontal, quanto assim no sentido vertical, tá bom? Então, observem bem. Botão direito do mouse clicado, eu vou girar a peça, tá? Próxima ferramenta bastante importante é essa pan. Então, por exemplo, que é essa que eu faço esse tipo de movimentação, tá? Geralmente, para fixar, eu ensino para os meus alunos que é limpando uma janela. Então, como se fosse um vidro na frente, eu faço esse movimento aqui, tá bom? Então, digamos que eu dei o zoom aqui na cabeça e eu quero descer. Então, olha, observem como é fácil. Eu desço com a ferramenta pan. Como que a gente vai ativar a ferramenta pan? O mesmo scroll do mouse que a gente usou para dar o zoom, com ele clicado, pressionado, você consegue estar movimentando dessa forma como eu estou mostrando aqui na tela, tá? Então, novamente, scroll do mouse, zoom, botão direito do mouse clicado, gira. E com o scroll do mouse pressionado, como se ele fosse um botão, tá, gente? Ele funciona como um botão, vai ser esse tipo de movimentação. Então, enquanto eu estiver construindo a minha peça,
vocês vão observar que eu uso esse tipo de movimentação o tempo todo, tá? Para eu poder estar desenhando e poder estar visualizando mais fácil os lugares que eu vou clicar. Então, observem aqui que a peça a qual nós vamos trabalhar é uma peça simétrica, ou seja, os dois lados dela são iguais. Estão vendo? Então, aqui ela tem uma manga comprida, desse lado também. Aqui ela tem um evasê, desse lado também, tá? Então, como que a gente vai fazer para desenhar essa peça simétrica dos dois lados? Na barra inferior, aqui onde eu estou apontando com o meu mouse, eu tenho diversas formas de visualização dessa minha peça, tá? De visualização e modificação, tá? A ferramenta que nós vamos usar é esta que se encontra aqui. Ela diz, mostra plano de simetria, o nome da ferramenta. Eu vou clicar, ela fica ao lado desse círculo aqui com aramado, tá? Então, eu vou clicar nesse manequim com um risquinho no meio e ele vai estar colocando a minha linha de simetria. Então, se eu girar minha peça, vocês vão perceber que aqui forma como se fosse uma parede, né? Dividindo a minha peça no meio. Tá bom? Então, dessa forma, eu vou conseguir fazer uma peça simétrica, ou seja, os dois lados dela vão ser iguais, tá bom? Primeira ferramenta que nós vamos aprender, nós já fizemos a linha de simetria, então nós vamos começar a cortar para fazer o corte aqui na cintura, tá? E a gente apagar isso para fazer esse conjuntinho. Então, a ferramenta que nós vamos utilizar é a ferramenta cortar com o anel. Vou clicar na ferramenta. E ela aparece esse arco amarelo e dentro, percebam que ela tem mais um arco, tá? O arco interno é onde ele vai selecionar para fazer o corte da minha peça, tá? E o arco externo é apenas mostrando que eu estou circundando a minha peça, tá? Ela está dando a volta em toda ela. Então, eu vou cortar mais ou menos na altura da cintura, um pouquinho mais para baixo aqui. Vou clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse. Percebam que ele faz uma seleção, ele forma esses pontinhos, tá? Observem como ele é diferente, o de cima não tem os pontinhos e o de baixo tem os pontinhos, certo? Essa é a forma que eu selecionei, eu marquei que ali vai ser o meu corte, tá? Aqui em cima, nesse outro arco que vocês percebem que se movimenta, eu não tenho nada selecionado de onde vai ser meu corte, tá? Então, eu selecionei o meu corte na cintura, quando eu quiser confirmar o meu corte, eu vou apertar Enter no teclado. Então, entre no teclado, apertei. Observem que agora mudou. Ele não está mais amarelo, ele está verde. Isso significa que ele fez um corte, tá? Importante, o meu arco de corte, vocês estão vendo ele? Esse arco maior aqui que está circundando a peça, tá? Não o interno. Com o scroll do mouse, eu diminuo ou aumento. Então, se vocês selecionaram a ferramenta cortar com um anel e ela não está aparecendo, como essa aqui, ó, observe, não está aparecendo. Significa que o meu arco de corte está muito pequeno e por ele estar muito pequeno, eu não vou conseguir cortar nada, tá? Então, eu preciso aumentar o meu arco de corte, eu utilizo o scroll do mouse para fazer isso. Então, ó, girando o scroll do mouse, eu estou aumentando o meu corte para que a minha circunferência pegue inteira, tá, na peça. Senão, se eu fizer isso aqui, ele vai cortar só nas costas e vai deixar de cortar o resto porque ele não vai selecionar, tá bom? Então, deixem sempre o arco de corte maior que a circunferência da peça de vocês, tá bom? Então, vou fazer o próximo corte. Vamos supor que eu vou fazer este corte, que fica um pouquinho acima da linha da cintura, tá?
Vou marcar o corte. Marquei, ficou muito alto. O que eu vou fazer? Como ele está apenas selecionado, ou seja, cliquei com o botão esquerdo do mouse, tá, gente? Como ele está apenas selecionado, eu ainda tenho a opção de remarcar esse corte sem precisar voltar à ferramenta, sem precisar ter que refazer, tá bom? Então, eu vou clicar aqui embaixo. Observem que ele faz uma nova seleção. Então, eu tenho a opção de clicar no local onde eu quero, vamos supor que seja um pouquinho mais para baixo aqui, ó. E girar a peça para ver se ele fez da forma como eu quero. Então, nesse caso, ficou bom. Achei que ficou bom, achei que ficou numa altura legal. Para eu confirmar o corte, Enter no teclado. E ele vai realizar o corte dessa peça, tá? Então, eu já tenho a parte superior, essa parte do meio que nós vamos estar apagando e a parte inferior, tá bom? Vamos cortar na altura da manga agora. Vamos observar a pecinha aqui. Ele é um pouquinho acima do cotovelo, tá? Deixa eu voltar para o meu manequim. Então, observem que como eu tenho a linha de simetria, com a ferramenta de cortar com anel, eu consigo fazer o corte em ambos os lados, por mais que o meu cursor do mouse esteja aqui ao lado direito, tá? Tanto faz o lado direito ou o lado esquerdo, ele vai fazer dos dois lados. Se eu estiver com a linha de simetria desativada, observem que ele faz um lado ou o outro, tá bom? Essa é a diferença. Então, se vocês forem criar posteriormente peças assimétricas, vocês vão ter que deixar a linha de simetria desativada. Nesse caso, como a gente está fazendo uma peça toda simétrica, nós vamos trabalhar sempre com a linha de simetria ativada para que o corte seja realizado dos dois lados. Então, vou selecionar aqui mais ou menos a altura. Vou verificar se está tudo certo. Acho que a altura está boa, tá? Senão eu ainda... Quando ele está assim, amarelo, novamente vou repetir, quando ele está amarelo, nós ainda temos a opção de clicar e movimentar o lugar do corte antes de confirmar. Uma vez confirmado, vou dar Enter no teclado e ele vai cortar, tá? Como que eu sei que ele cortou? Nós podemos pegar a ferramenta Selecionar, aqui na aba de ferramentas, e selecionar as peças, dando um clique com o botão esquerdo do mouse em cima das partes. Tá? Vamos agora selecionar essa parte do meio e no botão Delete do teclado, vamos apertar, ele vai apagar essa parte do meio. E vamos fazer o mesmo com os braços. Então, seleciono, apago, seleciono, apago e já está começando a criar uma forma. Observe. Tá? Próxima ferramenta que vamos utilizar. Próxima ferramenta vai ser essa aqui, ó, cortar com curva. Vou clicar na ferramenta cortar com curva e vou aproximar, eu preciso deixar minha peça um pouquinho de lado, assim, tá? É um segredinho, gente, porque se vocês tentarem fazer com ele muito reto aqui, ó, pode dar um probleminha. Então, eu vou dar uma dica para vocês, deixem ele um pouquinho de lado e vamos começar pela altura do meu decote. Não passem muito para o lado cinza, porque senão ele vai cruzar, estão vendo? Mas não façam muito para cá, porque senão vai ficar um espaço aqui e ele não vai cortar a peça de vocês, ele não vai dividir as partes, tá? Então, o segredinho aqui é vocês estarem vindo próximo. Observem que eu estou sempre usando o zoom, sempre usando a ferramenta Pan e sempre usando a ferramenta de girar, tá?
Nessa parte vai ser bem crucial vocês saberem essas ferramentas. Então, vou chegar próximo da minha linha cinza, bem em cima, vou clicar aqui nela e vou começar a desenhar o meu decote, tá? Então, para eu fazer o meu decote arredondado, eu vou utilizar o scroll do mouse, novamente. Então, eu estou com a ferramenta selecionada, ela já clicou ali no ponto inicial, eu vou girar o scroll do mouse e observem que ele começa a fazer meu decote redondo aqui também, tá? Então, se eu girar para cima, ele vai fazer isso. Se eu girar para baixo, ele vai fazer isso. Vamos achar um lugar bom. Eu acho que aqui tá um lugar legal. Vou clicar. E assim como o corte com anel, ele faz a seleção amarela aqui que vocês estão vendo, tá? Então, observem, estou usando a ferramenta Pan para subir aqui. Vou usar a ferramenta de girar com o botão direito do mouse. Então, novamente, Pan, botão do meio do mouse clicado, ou o scroll do mouse clicado, tá? E com o botão direito do mouse, eu vou girar um pouquinho a peça. Então, eu sempre tenho que estar visualizando. Não tentem fazer esse corte, eu quero cortar aqui já atrás da cabeça. Não vai dar muito certo, tá? Então, vocês têm que deixar ele fazer cortes mais pequenos e ir girando a peça, tá? Então, observem como eu vou girando enquanto eu faço os cortes. Então, aqui acho que tá legal. Novamente, a mesma dica que eu dei na frente. Não ultrapassem, senão ele vai cruzar. Não façam muito curto, senão ele não vai cortar. Então, bem em cima da minha parede cinza, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse. E ele já confirmou e já cortou. Tá bom? Vou dar outra dica para vocês. Para o trabalho de vocês ficar mais fluido, tá? Vocês estão com a ferramenta, vamos por cortar com curva, tá? Vocês querem ir para a ferramenta selecionar. Então, uma forma mais rápida e prática para vocês estarem fazendo isso é vocês clicarem com o botão direito do mouse e ele vai automaticamente para a ferramenta de selecionar. Isso cria um fluxo de trabalho mais rápido para vocês estarem criando, tá? E vocês não precisam ficar toda hora vindo aqui pegar o selecionar, tá? Então, a partir de agora, sempre que eu estiver com uma ferramenta e eu falar, vou para a ferramenta selecionar, eu vou estar sempre clicando com o botão direito do mouse, tá bom? Então, estava com a ferramenta de cortar com curva, botão direito, fui para a ferramenta selecionar, sem precisar vir na minha barra de ferramentas aqui em cima, tá bom? Caso vocês não consigam ou estejam com dificuldade, vocês podem vir e pegar a ferramenta de selecionar sem problema. Então, eu vou estar selecionando agora o meu decote e, novamente, vou apagar. Tá? Já temos um formato aqui da blusinha a qual a gente desenhou, tá bom? A sainha evasê, como que a gente vai fazer? Vamos clicar nessa parte inferior do nosso modelo e com a ferramenta puxar com anel, vamos clicar nela. Vamos colocar em cima da peça agora. Observem que eu também tenho um arco que faz a volta na minha peça, tá? Porém, ela tá pegando aqui nessa parte dos flancos, aqui dos culotes, tá? Então, ela tá pegando bem ali nos culotes. Eu quero que o meu evasê abra mais que isso. Então, se você deixar o seu arco de puxar com anel muito pequeno, observem o que vai acontecer, tá? Ó, ele vai puxar só naquele arco, tá? Nós queremos fazer uma sainha evasê. Ctrl Z desfaz,
a operação, então Ctrl Z, ou aqui em cima nós também temos o comando de refazer a operação e de desfazer a operação, tá? Então, vou desfazer a operação, observem que ali também aparece o meu atalho, Ctrl Z, vou clicar ou vou colocar no teclado Ctrl Z, tá? Então, vou estar aumentando o meu arco, porque eu quero uma sainha evasê, e o meu evasê vai começar mais ou menos do baixo quadril e eu vou puxar até fazer um evasê que fique do meu custo. Então, acho que aqui está bom. Tá? Posso estar fazendo um pouquinho maior também aqui, não tem problema. E o que acontece? Nós estamos assim com uma meinha, né? Vocês estão vendo. Nós vamos querer apagar essa parte que está aqui embaixo. Então, novamente, vamos pegar o nosso cortar com anel. Lembrem-se que o cortar com anel, ele tem que estar circundando toda a minha peça. Se ele estiver menor, ele provavelmente vai dar um probleminha ali, tá? Então, vamos deixar o nosso arco grande. Aqui ele está duplicando, vocês estão vendo? Isso é porque ele está pegando na perna, tá vendo? Então, nós precisamos deixar ele um arco só. Aproxime o seu cursor mais próximo da nossa parede cinza aqui, da parede de simetria. Vamos aumentar o arco de circunferência girando o scroll do mouse. Vou clicar aonde eu quero que seja o meu corte. Antes de eu confirmar o corte, eu vou verificar, ver se a minha peça não está muito curta ou se ela não está muito comprida, tá? Então, Enter do teclado, apertei Enter do teclado, realizou o corte, botão direito, voltou para a ferramenta de seleção, vou selecionar somente a parte de baixo. Então, a parte selecionada, ela fica sempre mais escura, assim, ela fica pintadinha, tá? Então, selecionei a parte de baixo, delete no teclado e temos um conjuntinho com a sainha. Tá bom? Então, agora, essa nossa saia, vocês estão vendo como ela tá dura, né? Ela tá completamente dura, sem caimento nenhum de tecido. Então, aqui a gente tinha esse leve caimento, tá bom? Então, para fazer o caimento do tecido, nós vamos utilizar a ferramenta Simular. Vocês podem estar clicando nela. E aqui nós temos a ferramenta Gravidade, tá? Essa ferramenta Gravidade é a ferramenta que vai estar dando caimento dos tecidos nos modelos que vocês estiverem desenvolvendo, tá bom? Então, como que ela vai funcionar? Vou deixar mais ou menos assim para vocês observarem. Eu vou clicar na gravidade e vou deixar ela agir. Ela vai agir naquelas peças que tiverem selecionadas, tá bom? Como aqui eu tenho uma peça colada, ela não vai agir, ela vai agir nas peças soltas. E aqui já podemos observar o efeito que a gravidade está dando no nosso modelo, tá? Quando ela ficar de uma forma que vocês gostem, vocês pausam ela. Por enquanto ela está agindo, enquanto ela está cinza, dessa forma como vocês estão visualizando, ela está agindo na minha peça. Enquanto ela estiver ativa, ela está fazendo caimento no meu tecido. Então, eu acho que agora ele está bom. Eu vou clicar novamente na gravidade e observem como mudou aqui. Ele já aparece esses contornos azuis, que é para me indicar que eu estou na forma na forma de edição, tá bom? A forma de visualização é diferente. Quando a gente terminar nosso modelo, a gente vai estar
fazendo, tá bom? Então, estou com a ferramenta de simular, observem o meu cursor, que vira essa cruzinha, tá? Quando eu quiser voltar para a ferramenta de selecionar, sem precisar ir lá para a barra de ferramentas, botão direito do mouse, o meu cursor altera, fica essa mãozinha com uma indicação, né? E observem lá em cima como ele veio para a ferramenta de selecionar, tá? Isso também é bem importante para que vocês tenham mais fluidez na criação dos modelos de vocês, tá bom? Então, peguem essa dica como costume, tá bom? Para vocês conseguirem criar mais rápido, certo? Então, temos o nosso modelo. Aqui, se vocês quisessem estar desenhando a cava, desenhando um corte na lateral ou fazendo qualquer outro detalhe, vocês estariam usando a ferramenta de cortar com curva ou cortar com anel, tá bom? E estar circundando, fazendo o restante dessa peça, tá? Agora, nós vamos para a parte de cor. Então, antes da gente passar para a parte de cor, vamos apenas observar aqui ao lado. Essa parte é a parte onde ficam todas as peças do meu modelo. Então, nesse caso, eu tenho, observem que está selecionado, essa peça está azul, e aqui ao lado ele aparece com essa seleção cinza, nessa janela de peças e bordas. Se eu der 2 cliques aqui em cima, eu posso trocar o nome e colocar, nesse caso, saia. Se eu clicar na peça de cima, eu posso estar trocando o nome e colocando o nome blusa, tá bom? Então, observem, eu posso selecionar tanto em cima do meu manequim, quanto aqui, tá? Então, nós queremos selecionar essas duas partes. Como eu faço para alterar as duas partes juntas? Eu quero colocar a nossa estampa, né? Que a gente planejou fazer com essa estampa. Se eu quiser selecionar duas partes ao mesmo tempo, eu vou selecionar uma delas, qualquer uma, tá bom? E eu vou apertar Shift no meu teclado. Então, aperta e pressiona, né, o Shift, mantenha pressionado e clica na próxima peça. Observem que eu tenho duas peças selecionadas nesse momento, tá? Então, novamente, quero selecionar a blusa e a saia. Então, Shift, mantém pressionado no teclado, clique na saia e agora temos ambas as partes selecionadas, tá bom? Essa estampa que eu coloquei aqui, nós vamos estar trabalhando nela. Aqui no sistema, ele vai entender como textura, tá? Então, vamos clicar aqui, ó. Aqui eu tenho uma aba, não só das peças, bem como das cores e das texturas delas, tá bom? Aqui eu tenho, ó, eu já vou aproveitar o gancho, vou explicar a cor. Então, aqui eu tenho a cor azul, vamos supor que eu quero a cor rosa. Vou trocar aqui, tá? E aqui eu troco a cor, depois eu vou explicar melhor como funciona todo esse triângulo aqui e esse círculo cromático, tá? Então, alterei, está rosa agora, mas nós vamos colocar uma estampa. Então, a estampa vai ser sempre aqui em textura, a gente vai clicar e ele vai abrir para a gente poder estar procurando no nosso computador aonde está essa imagem. A minha eu já deixei separadinha, então tá aqui. Vocês podem estar indo buscando nas pastas de vocês, aonde estiver essa imagem, tá bom? A minha está aqui, vou dar 2 cliques. E abriu a estampa. Então, assim como está aqui no meu exemplo, que eu mostrei para vocês que íamos fazer, tá bom? E vou além. Vou dizer para vocês como que a gente manipula essa estampa para estar deixando do jeito que a gente quer, tá? A gente tem a opção, observem que ficou o desenho aqui, tá? Cor, o desenho da minha textura. E aqui embaixo eu tenho algumas ferramentinhas para poder estar
manipulando essa textura que eu coloquei, tá bom? Então, uma delas principais é esse escalona a textura da peça. Eu vou clicar nela com o botão esquerdo do mouse, tá? Então, cliquei com o botão esquerdo do mouse. Em cima da minha peça, eu vou clicar, segurar e arrastar com o botão esquerdo e vou definir o tamanho dessa minha estampa. Então, eu posso tanto deixar ela bem pequenininha, quanto clica com o botão esquerdo, segura e arrasta, quanto bem grande, tá bom? Então, digamos que para design eu gostei desse bem grande, ó. Tá? E ainda o que podemos fazer? Se nós temos esse desenho assim, a gente pode estar colocando uma cor em cima dele também, tá? Então, são alterações rápidas e eu vou explicar como funciona esse círculo cromático com esse triângulo dentro, tá? Nessa parte externa, a gente escolhe a matiz da cor, tá? Então, a gente escolhe os tons de verde, de amarelo, de vermelho, magenta, ciano e assim por diante, tá? Então, digamos que eu vou colocar uns tons rosados nessa peça. Vamos ver se ele vai ficar bom, tá? Aqui, rosado. Então, escolhi minha matiz vai ser esse tom de rosa. E aqui dentro do triângulo, nós temos nessas 3 pontas iluminação e aqui a gente chama de saturação, tá bom? Então, por exemplo, tirei do rosa, vou voltar. Então, por exemplo, aqui ele tem tanta luz que ele chega a ser branco. Vou colocar aqui para vocês. Aqui a minha saturação, observem que a minha saturação está no máximo. Então, quanto mais para essa ponta colorida, mais saturada é a minha cor. Quanto mais para esta ponta, mais escura, ou seja, preto. E quanto mais para essa outra ponta, branco. Então, bastante iluminação, nada de iluminação, muita saturação. E aqui no meio a gente brinca com os tons, tá bom? Então, tons desse magenta. Vou escolher um mais claro, vou escolher um mais escuro. Nós andamos dentro desse círculo para escolher o nosso tom. Eu vou colocar um tomzinho de um rosa, meio acinzentado, assim. E vamos ver o que vai acontecer com a nossa estampa. Vou apertar OK. Observem que ele toma um tom mais rosado, tá? Então, são alterações rápidas de cor. Vamos supor que eu queira ele um tom mais roxo. Tá? Ou eu quero ele em tons mais esverdeados. São alterações rápidas na cor para a gente poder estar alterando e mudando a nossa peça. Tá bom? Se eu não quiser mais a cor, eu coloco branco, que ele vai assumir a cor original da minha peça. Tá bom, pessoal? Para mais informações, procurem a Share da Audaces ou procure o seu consultor de vendas, que eles vão estar indicando vocês para treinamentos mais consultivos com instrutores presenciais. Quem sabe vou eu lá ver vocês também, tá bom? Então, o que vocês precisarem, vocês podem estar consultando o consultor de vocês ou a base de conhecimento da Audaces, tá bom? Um beijo, se cuidem, tchau!